Olá, caros amigos, caras amigas da comunidade Paz e Bem, seguidores da TV 247 e da nossa Universidade de Pampédia. Estamos aqui de volta com o nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje temos um convidado especialíssimo, um grande amigo meu, Dr. Júlio Pérez, que é psicólogo clínico, doutor em neurociências pela USP, pós-doutor pela Pennsylvania University, nos Estados Unidos. E ele faz um trabalho maravilhoso sobre a questão da inclusão da espiritualidade na psicologia clínica, de maneira não confessional, não proselitista, mas aceitando a dimensão espiritual do ser humano. Mas antes de começar a conversar com o Júlio, eu quero ler um trechinho aqui do livro dele, que é Trauma e Superação, o que a psicologia, a neurociência e a espiritualidade ensinam. É um excelente livro, e eu vou ler aqui um trechinho, né? Segundo vários autores, a etimologia da palavra religião exprime o sentido de volta à essência, retorno à origem criadora da vida. As tradições religiosas estabelecem os caminhos para o homem religar-se à origem verdadeira de sua natureza, podendo dessa forma viver em harmonia e equilíbrio. A religião está presente em todas as culturas como um importante agente equilibrador das relações do homem consigo mesmo, com o seu meio, que inclui a sociedade e com Deus, né? Estudando-se as tradições religiosas, observamos princípios para uma vida equilibrada e harmoniosa. Seja bem-vindo aqui, querido Júlio. Muito obrigado, um prazer estar com você, Dora, que conheço há tantos anos, né? E, claro, com a sua audiência. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar dessa entrevista. Então a gente vai começar aqui situando essa questão de como que a espiritualidade... Você, Júlio, explicando para o público, você é especialista na questão da superação de traumas, né? Então, primeiro vamos focar nessa questão, né? Como que a espiritualidade ajuda, né, na superação dos traumas, que quase todos os seres humanos têm algum tipo de trauma na vida, né? Alguns mais graves, né? Mas enfim. Claro. Esse é um bom começo, Dora. Os estudos populacionais, né, aqueles estudos feitos assim, com um grande espectro, mostram o seguinte: a maioria da população mundial sofreu ou sofrerá eventos potencialmente traumáticos mais de uma vez. Os eventos potencialmente traumáticos são inúmeros, né? Enfermidades, acidentes, conflitos, perdas, situações dolorosas no âmbito emocional, traições, quer dizer, quantos eventos dolorosos, difíceis as pessoas possam atravessar e com esses eventos caracterizarem o trauma psicológico. Então, veja só, o que é o trauma? É importante trabalharmos um pouquinho, logo no início, algumas definições. O Freud definiu muito bem trauma como um afluxo de excitações superior à capacidade do indivíduo processar, acomodar aqueles conteúdos. O trauma se relaciona diretamente com o efeito surpresa, algo que eu não estava esperando. Quer dizer, eu não tenho memórias autobiográficas para acomodar aquele conteúdo. Processar, compreender, significar aquele conteúdo. E, portanto, vários fragmentos emocionais, sensoriais, ficam dispersos logo em seguida a um evento potencialmente traumático. Por que eu digo potencialmente traumático? Porque não é porque acontece um evento estressor que esse mesmo evento vai se tornar um trauma. Sim. E nessa oportunidade com você, eu quero explicar os diferenciais, o que caracteriza ou não um trauma psicológico a partir de um evento estressor. E a religiosidade, a espiritualidade, essa combinação tem ajudado muitas pessoas a atravessarem situações dolorosas, de alto impacto, sem a caracterização do trauma psicológico. Se ela já tem uma espiritualidade prévia, né? Se ela já não necessariamente, se ela já tem o que a gente chama de religiosidade intrínseca.
Sim. Quer dizer, já tem um movimento, um tipo de perspectiva, né, religiosa, espiritual, etc. Mas a pessoa pode buscar também a religiosidade e a espiritualidade a partir, por exemplo, de um evento que eu chamaria assim, a maior dor que os humanos possam sentir, a perda de um filho. Por exemplo. Sim. Muitas pessoas buscam a religiosidade, a espiritualidade, depois de um evento potencialmente traumático. Então, não são exclusivamente os indivíduos que têm previamente uma religiosidade intrínseca que conseguem esse tipo de elaboração que favorece a não caracterização do trauma psicológico, em outras palavras, a resiliência. Uhum. Então, outra vez, o que é a resiliência? Muitos de vocês sabem, mas eu não posso correr o risco de eu estar falando algo tão importante sem o conceito adequado. Resiliência é um termo que vem da física. É a capacidade de um indivíduo ou de um corpo sofrer uma deformação pela força de um agente externo e voltar à forma natural. Então, esse termo da física foi para a psicologia. Quer dizer, a capacidade do indivíduo atravessar situações de alto impacto e estar bem. De alguma maneira, superar essas situações. Como que a religiosidade, Dora, ajuda esse processamento de maneira que o evento estressor não seja um trauma, e sim seja uma alavanca para o crescimento pessoal. Lembre-se, eu falei há pouco que o trauma se relaciona com o inesperado e fragmentos sensoriais, emocionais ficam dispersos. Eu não consigo explicar, frisar o que aconteceu. A religiosidade, a espiritualidade, esse binômio, né, que anda de mãos dadas, favorece uma interpretação do evento estressor de maneira que eu possa crescer a partir desse evento. Por exemplo, algumas falas dos meus pacientes. Poxa, eu vim aqui à psicoterapia e sei que o senhor integra a religiosidade, a espiritualidade, para entender o que Deus quer de mim. Por quê? Eu não consegui essa resposta, por exemplo, no meu templo, ou na minha igreja, ou no meu centro, mas eu quero essa resposta no meu eu mais íntimo. E a psicoterapia talvez possa me ajudar. Sim, vamos nessa direção. Então, porque você está colhendo também esta espiritualidade do paciente, o que é importante que nem todos os psicólogos acolhem, né? Sim, é verdade. O domínio, religiosidade, espiritualidade é tão importante na psicoterapia como outros domínios, por exemplo, o familiar, o relacionamento interpessoal, o trabalho. É um domínio fundamental a ser abordado e trabalhado na psicoterapia. Então, o que nós fazemos na prática e como é que esse indivíduo pode atravessar um evento doloroso sem caracterizar o trauma? Ele vai perceber as próprias potências. Né? Por exemplo, como criar aliança com o que está me acontecendo. Se Deus quisesse, né, voltando às falas originais dos pacientes, me ensinar alguma coisa através dessa dor, o que eu precisaria aprender? Qual o sentido maior para essa experiência? Qual o significado dela? E considerando, por exemplo, a minha religião, como vários pacientes falam, nós estamos aqui para evoluir, nós estamos aqui para crescer, de alguma maneira, para superar adversidades e conhecermos a nós mesmos, nos aproximando assim de Deus.
Então, essa série de questionamentos, através de induções a um relaxamento profundo, podem ser respondidos. Esses questionamentos, pela própria sabedoria inconsciente da pessoa. Da pessoa em psicoterapia. Então, muito importante você ressaltar isso, que você não está, como psicólogo, induzindo alguém, né, a acreditar em Deus ou a ter uma espiritualidade, etc. Isso é muito importante porque há pessoas que podem já ficar com preconceito diante disso, dizendo, mas ele está influenciando. Não, você está acolhendo aquilo que o paciente traz, né? Isso, exatamente. Quer dizer, são as crenças subjetivas, são as potências, os recursos pessoais do paciente que emergem nesse processamento de maneira que ele possa compreender o significado dessa experiência. E quando ele, assim, processa esses significados, uma narrativa vai sendo aos poucos construída. Lembre-se, trauma significa ausência de significado, né? Paradoxalmente. Quer dizer, fragmentos emocionais, sensoriais. Quando o indivíduo começa a processar esses conteúdos, a fazer perguntas que são, claro, no âmbito da terapia, conduzidas propriamente para favorecer esse acesso. Né? Quer dizer, há uma técnica em relação a esse procedimento terapêutico. Quando eu publiquei em 2005, se não me engano, Psicoterapia e Espiritualidade, um encontro frutífero e necessário no Archives of Clinical Psychiatry, o antigo periódico da Faculdade de Medicina, do Instituto de Psiquiatria da USP. Houve, assim, um grande interesse de colegas, psicólogos, psiquiatras que trabalham com psicoterapia para um método de integração da espiritualidade, da religiosidade à psicoterapia. Caso contrário, fica uma colcha de retalhos, sem coerência, sem um sentido que de fato ajude o indivíduo em psicoterapia a responder às próprias aflições. O indivíduo vai criando uma narrativa, um significado para o que aconteceu. Sim. E que muito frequentemente. Diga, Dora, desculpe. Não, tudo bem. Mas, enfim, o que eu queria falar é o seguinte, dentro dessa visão da espiritualidade, e há muitas pesquisas, nós sabemos hoje, né, nas últimas décadas, mostrando que a espiritualidade pode ser um fator positivo na recuperação, não só de traumas, mas também de doenças, etc. Né? E o que se demonstra, eu acho interessante a gente mostrar, que não é uma espiritualidade específica, não é uma religião específica. Qualquer forma de espiritualidade saudável, não fanática, né, pode ser algo que... Então, eu gostaria que você também comentasse. O Maurício também tem uma pergunta para falar nesse sentido, que aí pode complementar. Júlio, eu estava conversando com a Dora um pouco antes, e aí eu levantei com ela uma questão. O William James, que é um importantíssimo psicólogo norte-americano do final do século XIX, que foi talvez um dos primeiros a estudar as religiões dentro dessa aplicação na psicologia, ele também é o pai da filosofia do pragmatismo, com outras pessoas lá nos Estados Unidos. E o pragmatismo tem essa visão utilitarista, né? Então, o olhar dele também para as religiões, dentro dessa ideia dele total, é uma visão utilitarista. Quer dizer, a religião ela pode ser usada para resolver problemas na clínica psicológica, né? Claro. Como você vê isso? Quer dizer, é uma questão, como o William James pensou, uma questão puramente utilitarista, quer dizer, é basicamente uma ferramenta, ou você entende isso num sentido mais amplo? Veja, são os dois aspectos, eu colocaria são 5 aspectos, na verdade, mas indo para esses dois, né, é preciso ter, sim, método, algo
prático, objetivo, que vem ajudar o paciente a alcançar essas respostas dele mesmo, para que um sentido maior e um manejo saudável com aquela experiência dolorosa possa vir por esse caminho. Então, o pragmatismo, o método, são fundamentais. Caso contrário, Maurício, como eu disse há pouco, vira uma coxa de retalho. Quer dizer, quantas práticas divinatórias, sensacionalistas, e atrapalham a ordem psíquica. Vamos lembrar que o contrário de ordem é o adoecimento. Por exemplo, a desordem, disorder, psychiatric disorder, quer dizer, a pessoa, quando entra em desordem, ela adoece. Então, infelizmente, muitas práticas divinatórias ou superficiais, sem um método coerente que venha integrar a espiritualidade e a religiosidade em benefício do paciente, mais atrapalham o indivíduo que ajudam. Então, esse primeiro aspecto, o método fundamental. No entanto, a gente não pode esquecer do segundo que você colocou, que tem uma amplitude muito maior, que traga sentido para uma existência saudável. Então, a gente não está resolvendo exclusivamente um aspecto do indivíduo. Eu sofri um evento X e agora, com o método Y, eu vou resolver esse problema. Não. O indivíduo está buscando um sentido maior para a existência. Quantas pessoas, depois de traumas, Maurício, perdem o significado para a vida? Exatamente. Adoecem, deprimem, morrem. Morrem de saudade. O banzo, que era a saudade que levava à morte dos escravos. Quantas pessoas? Então, quando o indivíduo entra nessa esfera que envolve a espiritualidade, a religiosidade, como um acesso a um significado amplo para a existência, ele ganha uma qualidade muito melhor do que ele tinha antes mesmo do evento doloroso ter acontecido. Exatamente. Maurício e Dora, os chineses chamam trauma psicológico como duas palavrinhas, xuanxin, que é a dor e a oportunidade. O trauma pode ser um despertar de consciência para um significado muito mais amplo para a existência. E felizmente, considerando 31 anos de prática clínica, sempre tendo integrado a espiritualidade, a religiosidade no meu dia a dia com os pacientes, eu observo esse alto impacto positivo da convergência da espiritualidade à psicoterapia. Agora, é minha responsabilidade também lembrá-los do seguinte: existe um manejo positivo e é sobre o qual estamos falando. Mas existe também o manejo negativo, que nas publicações científicas chamam de coping negativo. Às vezes, pode trazer mais malefícios para o indivíduo do que benefícios. Por exemplo, Deus está me culpando, Deus está me castigando, e por isso eu estou sofrendo essa situação. Eu mereço morrer. Eu mereço me flagelar. São copings negativos. São narrativas que, na tentativa de explicar, constrói-se uma narrativa, mas ela é destrutiva, na verdade. Isso, ela ataca, degrada a qualidade de vida do indivíduo, ao invés de favorecer o bem-estar. Então a gente precisa tomar muito cuidado com as generalizações. Por vezes, eu recebo pacientes com um viés específico bastante degradante, negativo a respeito da espiritualidade, da religiosidade, como se ele estivesse pagando uma dívida impagável através da culpa. E se é uma dívida impagável,
é uma prisão perpétua. Exatamente. Exato. É sem solução. Exatamente. Porque quando você encara como castigo, ao invés de encarar como aprendizagem, né, ou como oportunidade, sim, como você disse, aí o castigo torna a dor ainda pior, né? Porque além de você sentir a dor, ainda você está assumindo culpas ou negatividades profundas, né? Isso, então, muito bem colocado, Dora, é isso mesmo. O sofrimento amplia. Exatamente. Agora, eu tinha citado aqui a questão de que qualquer espiritualidade saudável nesse sentido, que pode ser budista, católica, evangélica, espírita, quando ela tem essa visão positiva, ela não precisa pertencer a uma determinada tradição, ela pode ser positiva em qualquer tradição. Isso que eu queria que você comentasse, né, dentro dessa sua experiência, né? Claro que sim. Eu atendo pacientes católicos, protestantes, espíritas, não importa qual seja a religião, nós estamos falando sobre religiosidade e espiritualidade. Né? A busca do sagrado, a busca do sentido maior para a existência. E assim, integram essas narrativas os fragmentos dispersos de dores, de sensações, de incapacidade, impotência. De alguma maneira, aquele evento tem um sentido. E eu vou descobrir esse sentido, criando aliança com esse evento. Eu quero lembrar aqui que tem uma literatura muito bonita que se chama Post-Traumatic Growth, quer dizer, o crescimento pós-trauma. E essa literatura mostra, assim, vários estudos que a religiosidade e a espiritualidade têm uma forte influência no crescimento pós-traumático. É como se o indivíduo, após o trauma, tivesse um despertar de consciência. O que eu quero fazer com o meu tempo? Com a minha existência? Quais são os valores mais importantes para a minha vida? De verdade. Eu nunca tinha pensado nisso até essa dor acontecer. Sim. Então, o crescimento pós-trauma conversa com vários fatores, né? Inclusive a religiosidade e a espiritualidade. Então, e uma coisa que eu vi também em artigos seus e no seu livro, uma coisa que me chamou muito a atenção, é o seguinte, é que muita gente que passou por um trauma, né, se indagado depois, se preferiria não ter passado por aquilo, diz que preferiria sim ter passado porque mudou o prumo da vida, né? Acrescentou esse sentido. Então, quer dizer, isso é uma coisa importante porque há muita gente que até filosoficamente, existencialmente, se questiona por que as dores, né? Por que há tanto sofrimento no mundo, né? Quer dizer, tudo bem que muitos não poderiam, talvez não existir se fosse pela nossa liberdade melhor usada. Porém, né, mesmo assim, há coisas inevitáveis, né? Por exemplo, mortes, perdas, lutos complicados, enfim, há doenças que são inevitáveis, né? Que não são responsabilidade de nenhuma pessoa que está fazendo um mal específico. E as pessoas, essa fala me impactou muito, das pessoas dizendo, olha, eu preferiria sim ter passado. Como é que gostaria que você comentasse isso? Né? Claro. Por quê? Essas situações todas trouxeram aprendizados que hoje tornam a existência desse indivíduo relativamente melhor do que ele tinha antes mesmo dessa dor, do trauma acontecer. Então, 90% dos pacientes respondem dessa mesma maneira à pergunta. Não, eu não mudaria nada. Eu teria, sim, atravessado novamente, porque hoje a minha compreensão da vida, da minha existência, das razões pelas quais eu estou aqui, das minhas vocações, inclusive, vamos lembrar que vocação vem de vocare, o chamado. Quais são os seus chamados? Como é que você está ocupando o seu tempo? A psicoterapia, nesse sentido, ajuda muito o encontro do indivíduo com essas respostas que estão lá, na intimidade desse indivíduo. E através de algumas técnicas a gente consegue
chegar a essa sabedoria espiritual que todos temos e que pode levar vários nomes, sabedoria inconsciente, eu poderia citar muitos nomes. A sabedoria espiritual é quem responde essas perguntas tão importantes relacionadas aos porquês, Sim. ao que estamos fazendo aqui e como podemos de verdade aproveitar as oportunidades que a vida nos oferece. E essas oportunidades, por vezes, chegam através das dores. Agora, deixa eu perguntar uma coisa que não podemos deixar de contemplar nessa nossa entrevista. E as pessoas que não têm espiritualidade, que não acessam nada, que não acreditam em nada, que são, assim, materialistas do ponto de vista hard, né? Por exemplo, que tem uma ideologia fortemente materialista. Como trabalhar, então? Quer dizer, sem essa... Você também faz uma, digamos assim, uma recriação de narrativas e de significados que não necessariamente incluam a espiritualidade se o paciente não tem uma espiritualidade. Eu queria que você comentasse isso. Então, é uma excelente pergunta, Dora, porque muitos agnósticos, muitas pessoas que não acreditam em qualquer tipo assim, de possibilidade da existência de Deus, ou de espírito, ou será que vida após a morte, ou... são pessoas generosas e que têm um estilo de vida alinhado à religiosidade, com bons propósitos, pessoas com dinâmicas de generosidade, de gratidão. Então, não é porque a pessoa não acredita que ela não possa ter um enquadramento cognitivo que favoreça uma elaboração saudável daquele evento. Então, nós trabalhamos da mesma maneira, claro, com técnicas específicas, induções a um relaxamento que favorece a conexão com essa sabedoria ampla, né? Quanto mais tranquilos estamos, mais sábias são as nossas respostas, né? E essas respostas vão chegando, né? Quer dizer, o indivíduo pode tranquilamente acessar esses conteúdos pelos mesmos métodos, ainda que não tenha uma religião, mas tenha uma religiosidade. E a religiosidade não é necessariamente acreditar em Deus, tem a ver com estilo de vida, uma maneira de processar conteúdos. Vale a pena lembrar um estudo muito bonito feito por um neurocientista com freiras carmelitas, que mostrou o seguinte, é uma série de estudos, né? Inclusive Azari, que é uma pesquisadora que foi responsável pelo primeiro estudo que observou e trouxe uma dica importante para muitos outros, que foi a seguinte, a religiosidade não é meramente um estado momentâneo. A religiosidade tem a ver com um tipo de processamento cognitivo, um tipo de visão do mundo, da vida, e que favorece a resiliência. Quer dizer, vem um evento doloroso, difícil, assim como no Aikido, que é a única arte marcial que não há competição, a energia que vem contra você, você usa a seu favor, de maneira que essa energia seja reendereçada no bom caminho. Então são várias as possibilidades desse trabalho que envolve a ressignificação da dor como aliança para um processo evolutivo. E claro que os agnósticos estão inseridos nessas possibilidades todas, sem sombra de dúvidas. É muito bom, porque Fala. Não, pode falar. Não, eu fiquei pensando, falando essas coisas, eu fiquei pensando que não para os agnósticos, para os gnósticos, que Deus é esse que você tem como a priori.
porque as religiões, dentro delas, né, saindo da clínica, obviamente, dentro das religiões, ela tem diversas visões sobre Deus, né? Dentro de uma mesma religião, você pode ter diversas visões também. A visão, ao que me parece, a visão que você trabalha é uma visão de um Deus de amor, de um Deus misericordioso, não é um Deus punitivo, obviamente. Então, você trabalha com essa visão independente da religião, quer dizer, é isso mesmo que eu tô percebendo? É isso, Maurício, só que eu não trabalho com a minha visão Sim. de Deus, mas a visão do paciente, seja de uma força criadora do universo, ou de Deus, ou de Jesus, ou do anjo da guarda, ou de Buda, por exemplo. Geralmente, nessa perspectiva saudável, é uma força provedora, uma força que ampara, protege, ama e auxilia. Então, são em relação valores, né? Isso. Uhum. Maurício, em relação aos traumas, né, quer dizer, o desamparo é uma fala recorrente nas pessoas traumatizadas. E a religiosidade, nesse sentido, pode conectar esse indivíduo que se sente sozinho, desamparado, a essa perspectiva do amparo, das costas quentes emocionais, espirituais. Você não está sozinho. Existe um Deus, um anjo da guarda, um mentor que acompanha o seu desenvolvimento. Então, essa perspectiva do amparo através da religiosidade e espiritualidade tem também um imenso valor. São 11 instâncias que a espiritualidade e a religiosidade favorecem o desenvolvimento das pessoas no set terapêutico. Quem quiser aprofundar também, à vontade para entrar no meu site, que tem Nós vamos colocar os links, né? Nós vamos colocar os links abaixo da entrevista. Do vídeo aqui, Nós vamos colocar os links. Sim, eu sei claro. Eu sei que você tem tempo limitado, porque você é um psicólogo muito requisitado, ainda mais nesses tempos de pandemia, então nós já estamos encerrando. Eu só queria que você respondesse uma última pergunta antes da gente encerrar. Claro. Como que a gente vai, como que está sendo, que você continua atendendo muita gente, como que está sendo essa questão da espiritualidade nesses tempos de pandemia? Porque são tempos difíceis, né? Psicologicamente, de isolamento, de medo, de insegurança, às vezes de falta de perspectiva. Como que você está trabalhando isso com os seus pacientes? Olha, a pandemia, né, o período de quarentena, tem trazido muitas expressões boas e muitas ruins. É como se a oportunidade fosse para você encontrar a si mesmo através do confinamento. Só que encontrar você mesmo é também encontrar-se com o próximo mais próximo e que habita esse mesmo espaço. As percepções são imensamente projetivas. Então, se eu estou incomodado com algum conteúdo aqui meu, eu vou despressurizar com o próximo mais próximo. Com o pai, com o filho, com o esposo. E as piores versões podem vir à tona. Assim como, essa é a grande oportunidade, as melhores versões. Quando nós observamos essas inquietudes, né, essas angústias, o confinamento é muito antinatural, gente. É muito antinatural. Sim. Nós estamos como, vamos dizer, espécie humana no planeta há 350 mil anos. E nós perpetuamos a nossa espécie porque somos seres gregários, somos seres que precisamos uns dos outros. Sim. Né? Quando os nossos ancestrais começaram a caçar em conjunto, a plantar em conjunto, os nossos ancestrais caminhavam facilmente 6 horas por dia, interagiam,
estavam o tempo todo. Quando cada um se isola no seu próprio mundo, na sua própria cela, isso é muito antinatural. Temos sim a possibilidade da internet, como nós estamos aproveitando, e muito bem agora, temos. Mas quantos estão adoecendo, especialmente os avós, que não têm a possibilidade do contato dos netos? Quer dizer, quantos transtornos ansiosos estão vindo à tona? O pânico, fobias, né? Quer dizer, inclusive expressões como o transtorno do pânico que já haviam sido tratadas e que vieram novamente, emergiram novamente no período de pandemia. Então, é muito importante que nós observemos que nessa fase nós temos a possibilidade de escolha. Tanto podemos expressar a nossa pior versão, como nessas mesmas situações, podemos expressar a nossa melhor versão. E aí, as virtudes estão acompanhando essa boa perspectiva. Né? Quer dizer, então, lembrar que o próximo mais próximo nos oferece a possibilidade de desenvolver a paciência, os gestos amorosos, a gratidão, a sintonia suave, tranquila, o vínculo amoroso. E também desses conteúdos, a espiritualidade e a religiosidade tratam. O cultivo do amor, amai ao próximo como a si mesmo. É a regra máxima. Para citar entre muitos princípios que muitas religiões prescrevem, né, como mapas para o bem-estar, como a Dora leu logo no início da entrevista, né, quer dizer, as religiões que trazem a possibilidade de um formato, né, de religiosidade e espiritualidade, são mapas para que nós possamos, de alguma maneira, termos um caminho facilitado e chegarmos, assim, a um objetivo maior. A cocriação divina. Por quê? Quer a todos os filhos, tão bem quanto possível. E a nossa responsabilidade é justamente essa. Nos aproximarmos dessa fonte inesgotável de amor. E a pandemia nos traz um bom caminho para isso. Não é fácil, infelizmente. Muitos estão conseguindo esse caminho. E a psicoterapia tem ajudado a muitas pessoas, felizmente. Júlio, eu agradeço intensamente, imensamente a sua participação maravilhosa. Né? Muito obrigado, Dora. É sempre um prazer. O público da comunidade Paz e Bem talvez não conhecesse, você agora vai conhecer, né? E voltamos depois, mais adiante, chamá-lo para uma outra entrevista para continuarmos o nosso papo. Depois nós vamos colocar aqui abaixo os links dos artigos que você mencionou, do seu livro, etc., para que todo mundo possa ter acesso, também o da sua clínica e o seu site pessoal, tá bom? Um grande abraço, Eu agradeço, Júlio. Muitíssimo a você, Dora, você, Maurício. Muito obrigado pela oportunidade. E o meu grande abraço a vocês e a todos que participam nesse momento, desse instante tão especial. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado, Júlio. Valeu.